Em maio de quando efetivamente a empresa começou a operar, os clientes que eu tinha, eles somavam por volta de 5K, tá? Em junho, eu aumentei o faturamento, eu e os meus irmãos, a gente aumentou o faturamento da empresa para 9K, tá? Nesse final do mês de maio, 23 de maio, a gente virou a chave. Em junho, eu fechei o mês com 9.037 de faturamento, para falar o número exato. E julho, eu fechei o mês com 25.313 de faturamento. E aí, Fábio, tudo bem? Fala, Thiago, tudo bom? E você? Tudo certo, cara. Tá me ouvindo bem aí? Tudo 100%? Tô. Tá 100% Cara, aqui tô te para mim. ouvindo Aí bem. para você também tá, né? Tudo 100%, cara. E aí, tudo bem? Beleza. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Cara, que massa. Então, eu comecei no marketing digital, na verdade, eu sou engenheiro eletricista de formação, tá? Olha só. Essa introdução que você deu hoje foi bem, assim, próxima do que eu vivi, né? Foi bem Uhum. a linha que eu vivi. Eu trabalhava CLT, como numa multinacional, tá? Como engenheiro eletricista. E, enfim, ganhava bem, tinha todos os benefícios, os bons benefícios da CLT. Mas eu sempre tive, assim, uma vontade de ter o meu próprio negócio, de poder fugir um pouco desse limite, digamos assim, que a CLT acaba te botando de certa forma, né? Não, Aham. não é sempre que depende só de você. Só depende de você para você chegar onde você quer. Não, não é assim. E quando você fala já do empreendedorismo, já é mais nessa pegada, né? Aham. E aí, um belo dia na pandemia, eu estava conversando com o meu irmão. Eu tenho um irmão que ele é formado em design. E eu estava Aham. conversando com ele trabalhava numa agência. E não era uma agência de tráfego, tá? Mas, assim, tinha tráfego dentro dessa agência. E ele falou assim, Fábio, pô, você é engenheiro, você gosta de dados, gosta de analisar essas coisas aí, esses números, essas planilhas. Cara, por que que você não dá uma olhada nisso aqui? E aí ele me apresentou o que era tráfego pago. E aí ele falou, tem isso aqui, tráfego pago, tráfego pago. E aí eu comecei a ver, eu falei, cara, que doideira é essa? Eu não sabia nem que existia isso Uhum. tudo, assim. Então, E assim, é eu muito comecei a louco que pesquisar. na bolha que a gente vive, parece que todo mundo sabe que é tráfego pago, né? Mas não é verdade. Não, é zero verdade. Eu descobri agora em 2000 foi 2020 ou 21. Ou foi final de 2020 ou início de 2021. E aí ele falou, cara, tem isso e tal, estuda. Aí eu comecei a olhar e no início eu falei assim, caraca, que é isso, cara? Que mundo é esse? Que doideira, não sabia nem que isso existia. Embora a gente veja o tempo todo, né, Thiago, os anúncios Os aparecendo patrocinados, né? os patrocinados, você não se liga. Às vezes está no dia a dia, ele não se liga que é aquilo, que alguém faz aquilo. E aí eu fui estudando, 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 fui me interessando. Eu falei, caramba, que negócio é muito legal, muito interessante. E aí surgiu a ideia. A gente falou, cara, vamos abrir um negócio juntos? E aí ele falou, vamos embora. E aí a gente, nisso já tinha passado um bom tempo, tá? Eu tô falando assim de início de 2021, né? Que eu fiquei Aham. estudando ali, olhando, analisando, porque não é de uma hora para outra que você define que você vai. Eu sou casado, eu tenho um filho que hoje ele tem 2 anos e 7 meses. E assim, eu não podia falar assim, galera, acabou, estou saindo Aham. e é isso. Vou empreender num negócio que eu nunca ouvi falar na vida, eu vou empreender. Então, passou esse tempo todo e aí a gente resolveu abrir essa agência no final de abril, tá? Exatamente, eu até puxei o alvará aqui para te dar a data exata. O alvará da empresa é de 26/4, tá? Caraca, Exatamente. bem recente. E, e aí, assim, é 26/4/2022, tá? 26/4/2022 mesmo. E aí você, de 22 você abriu a agência. Abri a agência. Efetivamente, a gente falou assim, cara, vamos trabalhar junto. Nossa. Um pouco antes disso, eu decidi pedir demissão, tá? Do emprego que eu tinha. Mas Eu você pediu falei, demissão cara, eu assim, tipo, do acredito. nada? Como assim? Cara, Você falou, caraca, eu vou entrar de cabeça nessa parada. foi mais ou menos isso, Thiago. Eu tava com tanta vontade, assim, eu vi um caminho nisso e nesse tempo todo que eu estava pesquisando sobre tráfego,
uma das minhas fontes, uma das minhas maiores fontes de consulta era os seus vídeos do YouTube, os seus vídeos gratuitos. Ficava lá no teu canal, comendo aquilo e ouvindo você falar, o teu podcast, sabe, que fala não só sobre tráfego pago, mas também sobre negócios. E aí é que Uhum. começou a me pescar muito, sabe? Porque você falando ali sobre negócio, não falava só sobre, pô, cara, mexe aqui na ferramenta, clica aqui, faz isso. Não, você fala sobre uma organização financeira da sua empresa, das possibilidades que esse negócio traz para você, porque você dá exemplo e trouxe pessoas da sua agência, inclusive, para falar já várias vezes lá, né? Então, isso tudo foi me alimentando bastante. E eu falei, cara, isso é um caminho. Tem um cara lá chamado Thiago Tesma que ele faz isso, fala sobre isso. Um dos nomes, né, que faz isso. Eu falei, cara, vamos embora. E aí, na... Ou foi final de fevereiro ou foi início de março, eu pedi demissão. E aí eu falei, vamos abrir agência. Eu comecei os trâmites de abrir agência. E aí eu falei, eu preciso de alguém para me ajudar nisso. Aí eu entrei no Conversão, dia 21/3. Assim que abri o carrinho, eu entrei no Conversão Extrema, que eu falei, cara, sozinho é muito mais difícil, né? Eu Uhum. acho que você fala isso bastante também. Se você ser mentorado, ter um mentor para te dar um... Cara, não faz isso, Fábio. Vem por aqui, vem por ali. Então, eu falei, preciso dessa mentoria. E aí eu entrei no Conversão Extrema no dia 21. Passou um mês, eu abri a empresa. Efetivamente, consegui abrir a empresa. Busquei um contador nesse meio tempo, né? E aí fiz todos aqueles trâmites e abri a empresa. E foi assim que começou a minha história. Me juntei com o meu irmão, depois entrou o meu outro irmão, que ele entrou também para fazer as vendas, ele trabalhava com vendas, então assim, a gente resolveu seguir com essa empresa, que é a F3 House, e a gente tem hoje. E aí vocês começaram a trabalhar de casa mesmo ou alugaram algum espaço? Como é que foi? Não, a gente começou de casa, trabalhando junto de casa, na mesma casa, a gente se reuniu. O Thiago, assim, a gente muito baseado na tua história, assim, sabe? A gente se identificou muito, porque também você começou com essa questão em família, então, assim, a gente Aham. falou, cara, foi muita identificação. Eu falei, pô, vamos seguir Que esse animal. caminho. E aí, vamos lá, você entrou no Conversão Extrema, você começou a estudar a conversão, participar das mentorias, e isso mudou muito a sua mentalidade, a sua visão de negócio, de agência, e como é que foi essa transformação e como foi o seu resultado pós-conversão extrema, onde você chegou, onde você está ainda, né, crescendo, obviamente, mas vamos mostrar para a galera aqui um pouco dessa trajetória dentro do... Primeiro assim, você me conheceu em algum anúncio, você sabe? Foi uma recomendação, né? Você começou. Alguém recomendou ou você me encontrou do Foi, nada na internet? foi no YouTube, provavelmente algum anúncio, tá, Thiago? Vai lá, pai. Então, e aí a gente entrou no Conversão, a primeira coisa que a gente olhou lá foram as metas, né? As metas que são traçadas lá para você ter. Quando você traça aquelas metas, realmente você fica com um caminho mais claro, né? E, e aí, assim, a nossa primeira meta foi o passo 5, né? Dos 25K. Foi a nossa meta. A gente falou assim, cara, Thiago, assim, se você me perguntar, por que essa meta? Eu não sei, eu já tinha alguns clientes, eu não estava na meta do primeiro cliente, né? Aham. Mas eu falei, cara, a gente precisa dessa meta. É essa meta dos 25K que a gente precisa atingir. E a gente começou a comer aquilo lá, o curso do Conversão, sabe? E o que eu gosto de falar do Conversão é o seguinte: quando alguém me pergunta, Fábio, você entrou no Conversão, né, e tal, como é que é? Bom, hã? Eu falo, cara, ali a gente fala, o que mais eu acho interessante lá dentro é você falar sobre negócios e você ver outros negócios rodando. Você Uhum. vê efetivamente outros negócios rodando, não só o de agência. E existe uma estrutura, existe uma base em comum entre os negócios, né? Sim. Não é, um tem o financeiro, o outro não tem, um tem administrativo, o outro não tem, não existe isso. Existe Uhum. uma base, tem os pilares ali do É. empreendedorismo, né? Então, ali você vendo aqueles outros empreendedores ali na batalha junto com você e a gente
atuando em conjunto, né, dentro ali Uhum. daquela comunidade de mentorados, é excepcional. Eu acho que é maior até do que mexer na ferramenta em si, tá? Eu acho que é maior, embora tenha todo o conteúdo completo para você mexer nas ferramentas de tráfego e mais e outras ferramentas também que são complementares ao tráfego, você tem essa questão do empreendedorismo ali vivo dentro daquele grupo e daquela mentoria. Eu acho que E, isso é o principal. o mais louco disso tudo é que o Conversão Extrema ele não é um curso, galera. Isso é bom reforçar, tá? E eu sempre, quando eu vou aprender algo, eu tento aprender um método que fez a pessoa chegar lá. Então, é muito diferente você entrar, por exemplo, imagina você entra num curso, esse curso é tipo a Netflix, né? Então você fica confuso, porque tem muita informação, você não sabe por onde começar, o que tem que fazer, sabe? É tipo como se eu jogasse 50, é tipo o curso litificador que eu chamo, né? Que você pega várias frutas, coloca tudo no liquidificador e tenta sair alguma coisa ali. E na real, conversão extrema é um método passo a passo. Você começa na aula um e vai indo até o final. E eu peguei essa, claro que tem aula, modo dos bônus para você, que fala sobre vendas, que fala sobre a criação de landing page na prática, que fala, enfim, alguns termos fora do método. E esse método é o método que eu aplico na minha agência desde 2011, testado no campo de batalha. Hoje eu tenho uma agência com mais de 700 clientes ativos em que eu aplico exatamente esse método. Então, é um método que fala sobre a base, né, como criar uma base bem estruturada e como dominar o tráfego pago. E em maio de quando efetivamente a empresa começou a operar, os clientes que eu tinha, eles somavam por volta de 5K, tá? Uhum. Abrindo números aqui, eu não vejo problema disso, tá? Então esses eram os clientes que eu já tinha, que aqueles que eu tinha falado que eu já estava operando Show. um pouco com eles, tá? Entrei no conversão e comecei a comer aquilo ali. Em junho, eu aumentei o faturamento, eu e os meus irmãos, a gente aumentou o faturamento da empresa para 9K, tá? Massa. Em junho. Aí no dia. Desculpa, voltando para maio, foi o dia que eu consegui ser escolhido para ser mentorado por você Ah, ah, ao vivo lá dentro do Conversão. No dia 23/5, até anotei aqui para eu não esquecer. No dia 23/5 eu fui mentorado por você ao vivo. E, cara, fiquei assim, em êxtase por, por um bom tempo pelas coisas que foram faladas ali. E uma das frases foi essa, que me marcou muito, que você falou assim, Fábio, você não sabe vender. Você não sabe vender até faturar os 25K. Então você precisa focar 80% do seu tempo na venda. Então, assim, uhum. essa foi a virada de chave da empresa. Assim, falando com toda a transparência e falando a verdade, como a gente tem conversado abertamente aqui, por isso que eu faço questão de abrir números, tá? Nesse final do mês de maio, 23 de maio, a gente virou a chave. Eu assisti aquela mentoria algumas vezes. Eu não sei se consegue contar quantas vezes eu assisti lá dentro da plataforma, mas eu assisti algumas vezes a mentoria. E em junho eu fechei o mês com 9.037 de faturamento, para falar o número exato. E julho eu fechei o mês com 25.313 de faturamento. Essa questão da virada de chave de vender, o que a gente conversou? Foi isso que eu já mencionei aqui. O que a gente conversou? Você conversou comigo sobre negócios. Embora você tenha uma agência e passe essa sua experiência abertamente de agência, sem nenhum tipo de trava, né? Inclusive você autoriza certas coisas. Cara, fala, me copia aqui. Fala assim, cara, isso aqui que eu estou falando aqui, essa parada, você copia. Você pode copiar o que eu estou falando. Então, assim, muitas partes você entrega mastigado lá dentro. Que você fala assim, cara, você É. precisa disso aqui. Você precisa disso. Então, essa parada que você falou, você não sabe vender até faturar 25K. E outra que você analisou o nosso serviço de landing page, você falou assim, cara, se eu fizesse landing page como essa, eu estaria vendendo igual água. Aí eu falei assim, cara,
e eu não tô vendendo igual água isso aqui. Eu falei, como é que o cara vai vender igual água? Se eu mesmo não vendo, e ele falou que ele venderia igual água, não é possível. Aí eu falei, cara, eu Porque preciso a sua começar a landing page vender era bem isso. feita, né? Você fez dever de casa. Exatamente. E aí a gente seguiu o passo a passo do conversão para criar. E o meu irmão que faz design, ele assim, modéstia à parte, o cara é muito bom nisso, então ele tem umas sacadas também ali boas de design. Então você falou, cara, se eu tivesse isso aqui, eu venderia igual água. Eu falei, cara, eu preciso Uhum. vender isso igual água. E foi isso que eu fiz no mês de julho. Eu comecei a vender não só o tráfego, mas como o trabalho de landing page, né? Porque as nossas landing pages estavam lá, estavam indo bem, estavam convertendo bem para os clientes que já tinham feito para a gente. Então a gente falou, cara, é isso. Cara, você falou duas frases que mudou mesmo, assim, mudou real, mudou real. Cara, e aí você começou a mudar ali o rumo, né, dos seus resultados e quanto que você chegou na sua agência, cara. E é muito legal ver essa trajetória, porque eu poderia vir aqui e compartilhar, o cara chegou em 100 mil, o cara chegou em 250 mil, que tem vários alunos, só que é massa. Principalmente, eu falo isso no Conversão, os primeiros níveis, né? O cara faturar 5, entender que, cara, 5, você está começando a construir um negócio. Pô, fui para 9. E essa é a realidade de um empreendedor, gente. Essa é a realidade. Eu também comecei assim. Só que daí, parece que as coisas, conforme você vai crescendo, você vai ganhando uma confiança, vai ficando mais claro que hoje, ó, eu tenho certeza que eu vou falar aqui, tá? Em menos de 12 meses, ele vai estar faturando 50 mil, mais de 50 mil, 100 mil, se ele continuar nessa mesma linha de raciocínio e trabalho. Por quê? Porque fica a coisa mais claro conforme você vai subindo o nível. Agora, tirar alguém do zero, né? Para esse primeiros 10 mil reais, é bem difícil, é bem complicado. Tem que ter muito comprometimento, né, Fábio? Então, É, isso é bom reforçar. Mas e aí, que resultados vocês chegaram aí nos últimos meses? a gente a gente reduziu um pouco em agosto, tá? Esse faturamento de 25, a gente baixou de 25, a gente chegou, fez 22, quase 23 ali. Só que para esse mês, a nossa previsão é de faturar mais, tá? Passar dos 25, porque a gente já está muito perto dos 25 esse mês. Então a gente está nos 23 e qualquer coisa. Animal. Então, e a gente está no dia 16, é só metade do mês. Ainda tem muita coisa para vender aí, muita água para rolar. Show de bola. Fábio, cara, muito obrigado. Que papo incrível. A galera ficou até o final aí assistindo. Eu tô curtindo muito, curti muito. E eu desejo, cara, todo o sucesso do mundo, esperando aí você chegar no próximo nível, 50 mil em 30 dias. Tenho certeza que você vai chegar lá. Parabéns pelo sucesso aí. Tamo junto, cara. E conta comigo. E é só o início. Tá bom? Valeu, Valeu, irmão. Thiago. Abraço. Abraço, cara. Tchau, tchau.